Olá, hoje estaremos resolvendo uma questão de geometria espacial da Universidade Severino Sombra, que tem a mesma banca da UERJ, então se liga nessa novidade aí. Questão 23. Um recipiente com a forma de um cone circular reto, de altura igual a 8 centímetros, contém apenas uma esfera cujo raio mede 3 centímetros. Essa esfera tangencia tanto a superfície lateral como a base do cone, conforme ilustra a figura abaixo. O material que constitui a esfera, ao passar para o estado líquido, não altera o seu volume. A superfície livre do líquido atinge uma determinada altura h em relação à base de apoio do recipiente. Observe. Desprezando a espessura do recipiente, o valor de h em centímetros corresponde a... Então nós temos aqui uma questão clássica de inscrição de esfera no cone. E essa questão, ela, totalmente assim, ela poderia aparecer no exame de qualificação da UERJ ou até no exame discursivo, uma questão bem teórica e bem clássica também. Coloquei algumas informações aqui, outras que nós teremos que lembrar. Já coloquei essas medições aqui, tá? Que a gente vai fazer aí algumas relações entre coisas que são interessantes aqui de nós marcarmos, tá? Lembrar que o volume da esfera 4/3 de π raio ao cubo e o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, nós temos um círculo vezes a altura que a gente chamou de Hzão, tá? E esse Hzão ele é fornecido 8. E o raio da esfera também é fornecido 3. E ele pergunta qual a altura ali que nós teremos quando essa esfera passar do estado sólido para o líquido. Então aí a gente tem uma altura aqui para determinarmos. Vamos lembrar que esse cone que formou aqui, nesse volume de cone aqui, ele vai ser semelhante ao volume do cone todo. Então, montei aqui também essa relação que ela é fundamental aí para a resolução do exercício, tá? Inclusive, nós utilizaremos essa informação como base aí para determinar o que ele quer, já que se eu tiver a altura ali do cone maior e os volumes de cada um deles, tanto desse cone que era uma esfera e do cone maior, a minha incógnita passa a ser o que eu quero determinar. Então a primeira ideia aqui, olha só, o que nós temos? Nós queremos relacionar esses dois volumes, tá? O que eu tenho de informação para substituir ali? No volume da esfera, que é o mesmo volume aqui desse líquido, nós temos que isso aqui é igual a 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Raio da esfera ao cubo, raio da esfera 3. 3 ao cubo, 27. E eu já vou simplificar aqui, tá? Simplificar aqui, olha só. 27 dá para dividir por 3. E aí isso aqui vira 9. Isso aqui vira 9. 4 vezes 9, 36. Então o volume da esfera, 36 π. Esse é o volume da nossa esfera. Centímetros cúbicos, né? Que é dado em centímetros. Do cone. Ora, do cone nós temos 1/3, né, 1/3 de π vezes o raio do cone grandão. Não tem, eu marquei aqui esse raio grandão, então isso vai ficar como incógnita ainda, vezes a altura. A altura do cone grandão ele forneceu 8. Então só melhorando aqui o aspecto, vou passar esse 8 para cá, né, vai ficar 8/3 de π r ao quadrado. Então o volume do cone vai ser 8/3 de π r ao quadrado centímetros cúbicos. Então, olha só, se eu conseguir determinar o valor do raio do cone maior, acabou o problema, que aí eu vou ter tudo para substituir, vai ficar sendo a incógnita apenas o que a gente quer determinar. Então eu vou buscar isso, eu vou buscar qual o raio aí desse cone maior. Para isso eu já fiz algumas marcações aqui que elas são clássicas em problemas de inscrição, né, de uma esfera num cone. Então olha só, tracei aqui a altura do cone, que é a mesma que ele nos forneceu, tracei aqui o raio da base do cone e
nessa região aqui, que é o centro da esfera, eu tracei esse segmento aqui, tá? Que forma um triângulo retângulo, né? Tem um segmento e tem um ângulo de 90 graus, e aí tem um triângulo retângulo, que esse triângulo retângulo ele vai ser semelhante a esse triângulo retângulo maior aqui. Então a gente vai montar uma razão de semelhança para determinar qual é o raio do cone, tá? Então vamos lá, olha só, o que nós temos ali, né, como semelhança. Vamos olhar aqui para a hipotenusa do grandão. A hipotenusa do grandão, que é a geratriz do cone, né? Tem aqui VB, vou colocar isso aqui, VB está para BO, assim como, agora a gente vai procurar ali lados homólogos para fazer a comparação. Então olha só, hipotenusa com hipotenusa, então VP está para quem? Cateto, e aí eu pego um cateto, AP ou PA, tanto faz, e substituo os valores ali, tá? Então, cuidado na hora de você fazer a montagem as semelhanças ali dos triângulos, comparar os lados homólogos, tá? Só posso comparar lados os que são homólogos. Então eu olho para cá, tem um ângulo reto, eu vou comparar esse com esse. Vejo a hipotenusa, vejo a hipotenusa. Então eu vou comparar a hipotenusa com a hipotenusa, tá certo? Substitui ele, VB. O que é VB? VB é a geratriz do cone. Não tenho ainda. Então eu vou colocar G, tá? Geratriz. Está para BO. BO é o que eu estou procurando. É o raio do cone. Chamei de Rzão. Assim como VP. O que é VP? VP é essa distância aqui. Aí, vamos usar aqui o que nós temos fornecido. Ó, isso aqui é 8, a altura que ele forneceu pra gente. Isso aqui é 8. Isso aqui é o raio da esfera 3. Então, se sobrou só isso aqui de baixo, isso tudo aqui, essa parte que me interessa, vai ser tudo menos isso aqui. Ora, tudo é 8 menos isso aqui, 3. Ora, se eu estou tirando 3 de 8, sobraram 5. Então, VP vale 5. E AP é o raio da esfera, 3. Bom, nosso problema está quase resolvido. Nós temos aqui a geratriz e temos o raio como incógnita. Então, olha só, momentaneamente nós estamos com duas incógnitas. Nós temos que arrumar alguma forma de sumir com essa geratriz aqui e ficarmos só com o raio. Vamos lembrar que a geratriz, a gente pode obter aí uma relação para a geratriz através de Pitágoras. Nós sabemos que a geratriz ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, a geratriz, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, ó, olha só, você tem aqui esse lado aqui elevado ao quadrado, né, que é a altura do cone, mais o raio do cone ao quadrado. E aí fica mais interessante nós trabalharmos com isso do que com isso aqui. Por quê? Nós temos a altura do cone, nós temos também aqui o raio, né, que a gente quer determinar. A gente passa a ter uma única incógnita. Como aqui não está o quadrado, eu vou usar isso aqui sem quadrado. Então eu vou extrair a raiz quadrada de H2 mais R2. Isso que eu vou usar lá. Então, substituindo aqui, nós temos que ali dentro da raiz nós temos H ao quadrado, 8 ao quadrado, mais R ao quadrado, sobre R é igual a 5 terços. Para eliminar essa raiz aqui, trabalharmos sem raiz, né, a gente vai elevar tudo ao quadrado. A gente eleva tudo isso aqui ao quadrado, isso aqui vai perder a raiz, e eu vou deixar ali, sem calcular por enquanto, ali os números estão ao quadrado. 8 ao quadrado mais R ao quadrado sobre R ao quadrado. Foi tudo elevado ao quadrado. E do outro lado ali nós temos 25 nonos. Vamos arrumar, ó. Repara que a minha única incógnita é justamente R, que é o que eu preciso aí para poder terminar aqui a substituição nessa relação.
Então, arrumando isso aqui, olha, eu vou multiplicar cruzado e vou deixar as contas indicadas ainda, tá? Para no final fazer as simplificações. Eu vou sempre evitar fazer um número maior de contas, fazer um número menor de contas. Quando isso é possível, a gente tenta, se não der, a gente vai ter que fazer a conta grande mesmo, tá? Então, aqui, nós temos, ó, quando eu multiplicar esse por esse, vai ficar 9 vezes 8 ao quadrado mais 9r ao quadrado. Isso é igual a 25r ao quadrado. Tá? Multipliquei cruzado apenas. Cuidado que na hora que você multiplica esse, é por todo mundo aqui. Cuidado com isso, não coloquei o parênteses, não tive esse cuidado, mas em mente eu sei o que estou fazendo, tenho um controle daquilo. Esse r ao quadrado aqui vai passar para o outro lado para juntar com 25r ao quadrado. E aí quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 25r ao quadrado menos 9r ao quadrado. Isso é o quê? Isso é 16r ao quadrado. Igual, sobrou aqui, ó, 9 vezes 8 ao quadrado. A gente quer r, a gente não quer r ao quadrado. Na verdade, a gente poderia até usar o r ao quadrado, porque na relação aqui do volume do cone tem r ao quadrado, tá? Mas eu vou fazer as continhas. Vamos lá. Então eu tenho que r ao quadrado é igual 9 vezes 8 ao quadrado sobre 16. E aí, ó, repara que todo mundo aqui tem raiz quadrada, exato. Então isso aqui, tirando a raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 8 ao quadrado, vai perder o quadrado, vai ficar só 8. Dividido por raiz quadrada de 16, 4. Então, na verdade, o R, ele é 24 dividido por 4, que dá 6. Então, determinei aqui o meu R. Pronto, agora é só voltar lá na relação de volume, fazer as devidas substituições e aí obter aí o que nos interessa. Então, o que a gente vai ter de relação aqui? A gente vai ter que Vzinho é o volume da esfera, 36π está para Vzão. O que vai acontecer aqui com Vzão? Olha só, R ao quadrado estava faltando, eu vou ter 6 ao quadrado 36. Então aqui nós temos, né, vou deixar também as contas indicadas, ó, 8 terços de π, r ao quadrado 36 está para hzinho ao cubo, sobre hzão também ao cubo. Também vou deixar ainda tudo indicado. E agora eu vou fazer simplificações. Ó, perceba que 36π dá para cancelar com 36π, então sobrou 1 ali em cima. Aqui embaixo, ó, você tem 8 ao cubo e tem 8 lá do outro lado. Então, esse 8 ao cubo, quando eu cancelar com esse 8 aqui, ele vai ficar 8 ao quadrado. Tá? E aí, terminaram as minhas simplificações. Vamos lá, deixar o h ao cubo como incógnita. Na hora de fazer as contas aqui, vamos dar uma melhorada e não perca em mente o que sobrou ali. Ó, sobrou 1 aqui em cima, aqui também sobrou 1 terço. Então, eu estou dividindo 1 por 1 terço. Estou dividindo, deixa eu escrever aqui ao lado, o que sobrou, para ficar mais fácil de ser visualizado. 1 sobre 1 terço está para h ao cubo sobre 8 ao quadrado. 1 sobre 1 terço, dividir duas frações, é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Quando você inverter a segunda, isso vai ficar 1 vezes 3 sobre 1. 1 vezes 3 sobre 1 é 3. Então, eu vou ficar com 3 é igual a h ao cubo sobre 8 ao quadrado. Passando esse 8 ao quadrado lá para o outro lado, eu vou ter que h ao cubo é igual a 3 vezes 8 ao quadrado. E para determinar h, se está elevado ao cubo, eu vou ter que tirar a raiz cúbica desse lado aqui. Então, eu tenho que h vai ser a raiz cúbica de 3 vezes, ó, 8 vezes 8. Por que eu vou preferir escrever 8 vezes 8 do que escrever 8 ao quadrado? Ora, porque isso aqui tem raiz cúbica. Esses dois, eles têm raiz cúbica. E o 3 não. Então, se esses dois aqui têm raiz cúbica, como é que vai ficar h? Vou escrever aqui do lado, ó. H vai ser igual. Esse pula da raiz cúbica, a raiz cúbica de 8 é 2. Esse outro 8 ali pula da raiz também, raiz cúbica de 8 é 2.
E essa raiz cúbica aqui vai continuar ainda, né? Porque não tem raiz cúbica de 3 como número exato. Então, a resposta final, H igual a 4 raiz cúbica de 3. Isso é a letra A.